paz do Senhor, meus queridos irmãos do Grupo Cristãos Bereanos e do Seminário Teológico Instituto Bíblico Ebenezer. A todos um excelente dia com o Senhor. Meus amados, eu gostaria de fazer aqui a apresentação para os irmãos de um material imprescindível para nós que pesquisamos a Palavra de Deus, que pesquisamos a Bíblia Sagrada, que amamos as Escrituras e queremos entendê-la de uma forma compreensível, de uma forma clara, de uma forma objetiva e de uma forma profunda. E é claro que esse é o desejo de todo verdadeiro servo do Senhor, e deve ser esse o desejo de cada um de nós, né? O cristão que ele não tem esse tipo de pensamento, ele está incorrendo em grande perigo espiritual, porque o verdadeiro cristão ele deve anelar pelas águas vivas que fluem da revelação de Deus e deve querer ter no seu coração a cada dia a compreensão dos textos sagrados revelados a nós pela palavra de Deus. Pois bem, eu quero aqui fazer a apresentação de um material aos amados irmãos que é simplesmente espetacular. E confesso que eu me referendo nesse material e minha esposa começou a ter contato com esse material também e ficou assim apaixonada, vamos dizer assim, no bom sentido, e gostamos muito de ouvir, né, esse tipo de material, que na realidade são CDs, e são CDs muito elucidativos, que eles abordam toda a palavra de Deus, do livro do Gênesis, capítulo 1, até o livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Ou seja, todos os 66 livros da Bíblia, eles estão sendo abordados nesses CDs que eu vou fazer a apresentação aos amados irmãos agora, tá? Então, os irmãos já ouviram falar, ou quem ainda não ouviu falar, do professor Luiz Saião. O professor Luiz Saião, ele é um pastor da Igreja Batista lá em Moema, na cidade de São Paulo. E o professor Luiz Saião, ele é professor da Faculdade Batista de São Paulo e ele também é diretor do Seminário Batista do Sul, aqui no Rio de Janeiro. Sem falar que o professor Luiz Saião, ele é o principal responsável pela tradução da Bíblia conhecida como NVI, que é a Bíblia chamada Nova Versão Internacional, não é? Que é uma versão mais ágil e uma versão mais contextualizada do texto sagrado. A Bíblia NVI é uma Bíblia de muito valor, não despreze-a. Alguns dizem mal dessa Bíblia, mas é uma Bíblia fantástica, que ela agiliza a ideia do texto sagrado e traz, assim, ao mesmo tempo, candura e praticidade na interpretação do texto bíblico. Pois bem, o professor Luiz Saião, além do mais, o reverendo Luiz Saião, ele é hebraísta, tradutor das escrituras sagradas, articulista e também pastor de igreja. É um homem aqui no Brasil, referência de muitos estudiosos. O professor Luiz Saião, ele é uma pessoa reconhecidamente tido como uma eminência, uma autoridade muito grande na área bibliocêntrica e na área bibliológica. Então, queridos, ele tinha um programa na rádio lá em São Paulo, que o nome do programa era Rota 66. Rota 66. E esse programa, todos os dias, ele fazia a exposição da Bíblia Sagrada. E o professor Luiz Saião, ele conseguiu fazer toda uma exposição da Bíblia, capítulo por capítulo, a partir deste programa, da Rota 66. Então, o que foi feito? Transformou-se aqueles programas que ele transmitia em CDs. Olha que coisa boa. Ele transformou aqueles programas, a gravação daqueles programas, em CDs. Aqui você vê, ó, mostrando para vocês, tá vendo? Estudo da Bíblia, Rota 66, em áudio, tá? Em áudio.
Então aqui nós temos 13 CDs. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Nós temos aqui 13 CDs. Nesses 13 CDs, para os irmãos terem uma ideia, só no CD número 1, no número 1, que é esse primeiro aqui de cima, aqui, ó, esse onde está meu dedo, nesse CD aqui nós temos 60 estudos da Palavra de Deus. 60 estudos. Sendo que só, para os irmãos terem uma ideia da dimensão, né, desse trabalho espetacular, só no capítulo 1 de Gênesis leva-se praticamente 60 minutos para falar do capítulo 1, aonde ele apresenta uma exposição da palavra, tira dúvidas e faz ali uma apresentação com simplicidade em profundidade. Uma coisa realmente fantástica, né? E temos ainda um livro, que é uma espécie de livro guia. Esse aqui é o livro. Tá bom? Nesse livro aqui você vai tomar conhecimento do conteúdo dos CDs. Tá bem? Você tem então o estojo com os CDs, tá? E tem o livro, que é acompanhado desse estojo aqui, tá bem? Na qual você coloca aí tanto o livro como os CDs para acoplá-los ali, guardá-los direitinho, né, num lugar bom na sua estante. E isso é fantástico. Aí você vai ter, no total, para os irmãos terem uma ideia, algumas faculdades, reconhecidas até pelo MEC, inclusive, elas têm uma carga horária de cerca de 2.400 horas de estudos, né, de carga horária, faculdades de bacharel em teologia, reconhecidas até pelo MEC, ou algumas faculdades, né, confessionais, que são aquelas que não são reconhecidas pelo MEC, mas são também de altíssimo valor no campo da teologia, que formam grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, independente de estar ligado ao MEC ou não. Para os irmãos terem uma ideia do que eu estou falando, dessa obra aqui, tá? Há algumas faculdades que fazem o bacharel, né, que a carga horária é de 2.400 horas em 8 períodos, tá bom? Nesse trabalho aqui, o professor Luiz Saião, ele vai trazer e vai apresentar mais de 2.500 horas de estudos bíblicos. Já parou para pensar nisso? Mais de 2.500 horas de estudo bíblico acerca da palavra de Deus. E você pode confiar no que esse homem de Deus ele está dizendo, porque é um erudito, um homem conceituadíssimo, tanto no meio evangélico, protestante, católico e até mesmo no meio judaico, porque ele também é professor de cultura judaica. Então, junta tudo isso, coloca-se aqui muita coisa nesses CDs e você vai ter um trabalho espetacular para a sua pesquisa da palavra de Deus. Então, espero aí ter dado uma boa dica para os amados irmãos, tanto do grupo Cristãos Bereanos, como também os irmãos do Instituto Bíblico Ebenezer. Graça e paz, Shalom, Ahin.